Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sra. Procuradora-Geral, Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Srs. Presidentes das Associações Sindicais, Comissões Federados Sociais e do Ministério Público, enfim, com a diferença da Associação Sindical e Sindicato, claro está, mas enfim, tentando ser igualitário na saudação e sem colocar problemas de precedência sempre tão melindrosos. Tentei esta versão que se calhar não era mais feliz. Seus conselheiros, seus professores, caros amigos, caros estudantes, esses também entre os amigos, claro está, mas com uma distinção especial para o Sr. Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa e o Sr. Presidente da Assembleia Geral da Assembleia de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa. Estamos aqui, digamos, um dia mais de grande alegria para nós, Instituto Europeu. Naturalmente que pelos oradores, cuja qualidade, enfim, é escusado enaltecer, pelo conjunto de personalidades que se juntaram a nós e que quiseram dessa forma honrar os oradores dois, e pelos muitos amigos que aqui vêm, enfim, nestas sessões que vamos repetindo. E deixem-me aproveitar para fazer já a propaganda das próximas. Enfim, o espírito destes encontros, como sabem, é muito de variar as perspectivas sobre a abordagem europeia. E teremos já muito próximo, no dia 5 de fevereiro, o Dr. Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social, terá com ele o Professor João Ferreira do Amaral, e depois, no dia 5 de março, o Sr. General Loureiro dos Santos, naquilo que começa a ser também uma abordagem de maior interesse. Enfim, até ao fim do ano ainda temos todo um conjunto de personalidades que vão aqui passar. Eu agradeço muito ao Conselheiro Cunha Rodrigues, que ainda por cima anda numa fase de alguma, como é que ia dizer, de alguma, custa-me a palavra, de alguma descrição, como aliás ele gosta de andar. E, portanto, digamos, estando agora sem comarca, tem andado um bocado afastado e que tenha quebrado, digamos, este voto de quase silêncio para vir falar connosco. A professora Teresa Beleza vai se juntar daqui a pouco a nós. Ela atrasou-se um pouco por estar num compromisso universitário. Enfim, a alternativa era esperarmos por ela, mas creio que não seria muito simpática para as pessoas que estão, particularmente para aquelas que estão em condições menos confortáveis, e eu lamento não podermos oferecer melhor, mas, enfim, com oradores destes, quem precisa de bons lugares. E a professora Teresa Beleza, de qualquer forma, como já conversou previamente com o Conselheiro Cunha Rodrigues sobre o sentido da intervenção de um e do outro, enfim, quando chegar, retomará, nessa altura provavelmente o seu Conselheiro ainda estará a falar, e depois dar-nos-á o prazer de ouvir. Eu, enfim, creio que por vezes isso, evitando e antecipando alguma crítica do meu querido amigo Conselheiro Cunha Rodrigues sobre os termos em que me refiro aos convidados, eu acho sempre que duas coisas. Primeiro, acho sempre que digo de menos sobre eles. E acho que em Portugal há pouco o hábito de dizer o que pensamos das pessoas. Quando pensamos bem, quando pensamos mal, há menos esse hábito. E eu lembro-me sempre do professor Rui Moura Ramos, que, enfim, em circunstâncias dolorosas, quando morreu Francisco Lucas Pires, numa entrevista dizia: temo não ter sido capaz de lhe dizer em vida o quanto gostava dele. Bom, esse é um remorso que eu não terei. Costumo gostar de dizer às pessoas o quanto gosto delas e o quanto as admiro. Bem, os que me conhecem também sabem que às vezes também gosto de dizer às pessoas que não gosto o quanto não gosto e o quanto não as admiro. Mas, obviamente, isso é parte do dark side da história, que não vem agora muito de propósito, pelo contrário, só o primeiro é que faz sentido, só a primeira parte é que faz sentido. O Sr. Provedor de Justiça vai lugar à sua espera. E peço desculpa, já tomei tempo a mais, e renovando o meu agradecimento, aqui passo a palavra ao Conselheiro Cunha. Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhor Provedor de Justiça, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ilustres Presidentes das Associações Sindicais, Senhores Professores, queridos amigos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Presidente do Instituto Europeu, meu querido amigo, Professor Eduardo Passos Ferreira, o convite para participar nesta sessão.
Permito-me, no entanto, esclarecer, num assomo um pouco bíblico, que eu não sou a pessoa que foi anunciada no programa. Não tenho nem o currículo, nem as qualidades, nem o reconhecimento público que o Sr. Professor Paz Ferreira, com a sua proverbial generosidade, me atribui. Corrigido assim o meu perfil, é também minha obrigação prevenir que esta retificação não atinja a Sra. Professora Teresa Beleza. É verdade tudo o que foi dito a respeito dela, e eu direi apenas que prova das suas admiráveis qualidades humanas e intelectuais é o facto dela ser de há muito uma das minhas melhores amigas. O tema que vou desenvolver sucintamente tem a sua origem no meu percurso dos últimos 12 anos. Intervinha em muitos casos relativos à cidadania e a direitos fundamentais. Pude frequentemente aperceber-me da antinomia entre uma legislação ambiciosa e progressista e uma prática reticente e, por vezes, hipócrita ou envergonhada. Confesso que, quando alguns amigos conheceram o tema, vergastaram-me, dizendo: por que diabo vais tu referir-te à abundância de direitos nos tempos que correm? Se abres a boca, o legislador de serviço, a troika ou ambos mandam cortar. A minha intenção não é que cortem, é apenas e só provocar um pouco os zeladores da ortodoxia estatística. É procurar respostas para uma questão aparentemente simples que me tem preocupado. Onde param os juristas? As pantalhas enchem-se de opinantes. Uns explicam as razões da crise que muitas vezes ajudaram a desencadear. Outros enfatizam as assimetrias entre a Europa económica e a Europa política. Quanto, porém, à dimensão jurídica da Europa, aquilo que nós chamamos de Europa como comunidade de direito, ergue-se um muro de silêncio. Um estado de resignação ou de apatia, ou uma espécie de buraco negro de onde emerge a figura sinistra do grande irmão, a que, por simplificação de linguagem, chamarei mercados. É neste contexto que falarei sobre a União Europeia, suas origens, as expectativas que criou, as frustrações em que estamos enredados e os sinais em que alguns pretendem ver o fim da história e outros a mudança. A Europa foi devastada por duas guerras. É como reação à Segunda Grande Guerra que arrancam da Europa dois movimentos de proteção dos direitos do homem. Por um lado, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950, que promoveu os direitos fundamentais numa base de proteção da dignidade da pessoa e da promoção da paz, democracia e progresso. Por outro lado, o Tratado de Paris, de 18 de abril de 1951, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e os Tratados de Roma, de 25 de março de 1957, que deram lugar à Comunidade Europeia da Energia Atómica e à Comunidade Económica Europeia. Tratava-se, então, de uma visão dualista, embora convergente, da proteção dos direitos. Por uma via, garantia-se a liberdade e os direitos fundamentais. Por outra, também aqui com uma matriz orientada para a democracia, visava-se o desenvolvimento. Pode dizer-se que, numa lógica identificada com a experiência do tempo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço se destinava a garantir e partilhar o aprovisionamento de matérias-primas essenciais ao relançamento da industrialização. A Comunidade Europeia da Energia Atómica retirava da tragédia de Hiroshima e Nagasaki ensinamento e sugestão para explorar a utilização da energia atómica em tempo de paz. E a Comunidade Económica Europeia tinha por objetivo uma integração que pudesse ser motor de desenvolvimento mediante a criação de um mercado comum. Esta Europa dos anos 50 não era, por assim dizer, uma Europa a duas velocidades, mas era seguramente uma Europa funcionalizada por duas dimensões. A dos direitos fundamentais, especialmente agilizada pelo Conselho da Europa, e a das liberdades económicas, prosseguida pelas comunidades. Quanto aos direitos fundamentais,
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem reproduzia, em geral, os direitos que, com a origem das grandes declarações revolucionárias, vinham sendo incorporados nas constituições de muitos Estados. Já as liberdades económicas assentavam em 4 grandes princípios: liberdade de circulação de trabalhadores, liberdade de circulação de capitais, liberdade de prestação de serviços e direito de estabelecimento. A tensão entre as duas dimensões, direitos fundamentais e liberdades económicas, já então parecia incontornável. Ora, por estranho que pareça, e não é, foram os tribunais alemães que primeiramente a puseram em causa, apelando a que o Tribunal de Justiça esclarecesse qual era o verdadeiro significado desta dualidade e quais eram as suas consequências e implicações. Como é sabido, a questão dos direitos fundamentais tornara-se, numa Alemanha destruída e dominada por sentimentos de culpa e necessidade de redenção, um dos grandes leitmotivs. É nestas condições que a jurisprudência comunitária passa a interessar-se pelos direitos fundamentais. A grande provocação surgiria no início da década de 70, quando uma jurisdição alemã reenviou uma questão ao Tribunal de Justiça, expondo, com alguma dose de ironia, que seria de ter em conta que a Alemanha apenas tinha aceitado entrar na Comunidade Económica Europeia porque supunha que o direito comunitário era da mesma natureza que o direito constitucional interno, isto é, que os princípios estruturantes desse direito seriam salvaguardados pelo direito comunitário. O Tribunal de Justiça, afrontando a questão, abriu a motivação com um título solene que anunciava novos tempos. O título era Sobre a proteção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. E, de seguida, proclamou que o respeito pelos direitos fundamentais faz parte integrante dos princípios gerais de direito, de que o Tribunal assegura o cumprimento, e que a salvaguarda destes direitos, inspirando-se nas tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, deve ser garantida no quadro da estrutura e dos objetivos da comunidade. Começa aqui a saga dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. Numa primeira decisão, o acento tónico incidia menos sobre os direitos fundamentais subjetivados e mais sobre estes direitos como instrumento da integração. Mas foi o embrião de uma jurisprudência por meio da qual o Tribunal de Justiça assume o controle dos direitos fundamentais, nomeadamente no que respeita a atos internos, quando visem a execução do direito comunitário. Por esta altura, a questão fazia também o seu caminho no quadro político. A Declaração Comum da Assembleia do Conselho e da Comissão de 5 de abril de 1977, citando a jurisprudência do Tribunal de Justiça, anunciava um programa para o futuro próximo. É neste caldo de cultura que a invocação pelo Tribunal de Justiça da Convenção Europeia dos Direitos do Homem progride rapidamente na apreciação de casos em aspectos tão relevantes como a liberdade de expressão, a proteção da vida privada e familiar, a inviolabilidade do domicílio ou a integridade da pessoa e os direitos de defesa. Este itinerário encaminhou-se para que, por via pretoriana, fosse criado um sistema autónomo de proteção de direitos, com estándares próprios, uma articulação com as tradições constitucionais comuns aos Estados-membros e uma capacidade de evolução no seu específico quadro dogmático. O Ato Único Europeu, 1986, o Tratado de Maastricht, 1992, e o Tratado de Amsterdão, 1997, coroam este percurso. Qual é, podemos perguntar, o significado desta evolução para o homem europeu? A jurisprudência comunitária, originariamente vigilante das liberdades económicas, passou a conferir uma atenção especial aos direitos da pessoa, que pouco a pouco conduziu à inserção no acervo comunitário dos direitos fundamentais enraizados na cultura europeia, designadamente os consagrados pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. À reafirmação do primado do direito comunitário por via da constitucionalização dos direitos fundamentais. À procura de critérios de equilíbrio suscetíveis de realizar a harmonização e a concordância prática entre direitos fundamentais. À avaliação dos direitos cívicos, políticos, sociais e económicos num catálogo unificado, exigido por uma sociedade democrática bem temperada. À abertura de novas aquisições orientadas para a afirmação de outros direitos, como os relativos ao ambiente e ao consumo. E, enfim, ao tratamento, segundo o mesmo critério metodológico, de novos direitos inspirados pela sociedade tecnológica, como, por exemplo, os ligados à bioética. Entretanto, o Tratado de Maastricht
instituíra a cidadania europeia. Tratava-se de uma noção conhecida desde a Antiguidade Clássica, ainda que muito marcada pelos sinais dos tempos. Se bem recordarmos, a cidadania das antigas cidades gregas coincidia com a escravatura ou convivia com a escravatura. A sua inserção no processo europeu remonta a 1972. Foi na Cimeira de Paris, de outubro desse ano, que, em nome do governo italiano, Andreotti declarou que uma tal cidadania deveria completar a cidadania de cada um dos Estados-membros e permitir aos cidadãos da comunidade, a partir de um certo tempo de residência num Estado-membro, gozar de alguns direitos políticos, como o de participar nas eleições locais. Saúdo a chegada da professora Teresa Beleza e apenas quero invocar que lembrei à assistência que as excepcionais qualidades intelectuais e humanas da professora explicam que ela seja minha amiga desde há muitos anos. Então vou continuar. É de referir que o Tratado de Maastricht refletia a evolução já operada no interior do sistema pelos direitos fundamentais. Se verificarem, a proteção da saúde do trabalhador, que visava uma categoria singular de pessoa, transformou-se agora em proteção da saúde pública. A proteção do lugar de trabalho conduziu à proteção do ambiente e o direito à formação profissional inspirou um novo título consagrado à educação e à juventude. Parte-se de direitos do indivíduo para direitos da sociedade como tal. A instituição de uma cidadania europeia e a inerente proclamação do direito de circular e residir livremente na comunidade possuía também, ela própria, um valor simbólico. No entanto, o catálogo de direitos positivados aparecia com um perfil limitado. Circular e permanecer livremente no território dos Estados-membros, eleger e ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições locais, usar do direito de petição ao Parlamento e ao Provedor Europeu, dirigir-se às instituições e aos órgãos consultivos numa das línguas dos tratados e obter a resposta na mesma língua, gozar de proteção diplomática em países terceiros, não parecia coisa de bonta. Como se recordam, choveram as críticas quando a ideia de cidadania apareceu. A breve trecho, porém, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, incorporada sequencialmente pelo legislador da União, mostrava as potencialidades do novo Instituto. A partir de um acórdão de 20 de setembro de 2001, a cidadania europeia passa a ser citada pelo Tribunal de Justiça como tendo a vocação para se transformar no estatuto fundamental dos cidadãos dos Estados-membros. Pela aplicação do princípio de não-discriminação, mas igualmente pelo reconhecimento de que a cidadania comporta um núcleo duro de direitos que não podem ser postergados e tendem mesmo para a expansão, daí a vocação para que a cidadania se converta num instituto fundamental, a jurisprudência da União encontrou resposta para muitas carências ou lacunas de proteção. Criou-se, por assim dizer, uma interação entre a cidadania e os direitos fundamentais, cujo efeito mais sensível e bem analisado pela doutrina é a aplicação do direito comunitário ou da União a situações que até aí eram consideradas puramente internas. Temos, pois, direitos fundamentais da União Europeia, temos a cidadania e os dois elementos interagem e expandem-se no sentido da proteção da pessoa. Gozava já assim a União Europeia de um quadro confortável de proteção de direitos quando, no ano 2000, é proclamada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que viria a adquirir força jurídica obrigatória no dia 1 de janeiro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Ora, a Carta intervém num contexto em que se cruzam dinamismos de sinal contrário. Por um lado, uma maior integração produzida pela eliminação de pilares e pelo reforço do quadro de direitos fundamentais, nomeadamente pela adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E, por outro lado, um reforço do papel dos Estados-membros, designadamente no quadro do princípio de subsidiariedade. A cidadania corresponde a um projeto antiquíssimo e a Carta precede-a também como uma ideia que vinha desde já dos anos 70 ou antes. Surge, porém, numa época em que, contrariamente a algumas expectativas, o sistema de proteção dos direitos fundamentais
tinha evoluído no próprio seio da União. A Carta é também um documento ambicioso e exaustivo. Como diz no preâmbulo, reafirma no respeito pelas atribuições e competências da Comunidade e da União e na observância do princípio da subsidiariedade os direitos que decorrem, nomeadamente, das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-membros, do Tratado da União Europeia e dos Tratados Comunitários, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Esta plétora de direitos merece alguns comentários. O primeiro tem que ver com a intenção do legislador de compilar direitos dispersos por vários instrumentos internacionais e de acrescentar outros, proclamados mais tarde ou apenas emergentes, ao lado de direitos clássicos, como o uso do direito à vida, proibição da tortura e de tratamentos ou penas desumanos ou degradantes, proibição da escravidão e do trabalho forçado, direito à liberdade e à segurança, liberdade de pensamento, da consciência e de religião. Aparecem outros, de mais recente recorte, como os da proteção de dados pessoais, liberdade das artes e das ciências, direito à educação, liberdade profissional e direito de trabalhar, liberdade de empresa, direitos das pessoas idosas, integração das pessoas com deficiência, direito à informação e à consulta dos trabalhadores da empresa, direito de negociação e de ação coletiva, direito de acesso aos serviços de emprego, proteção em caso de despedimentos em justa causa, condições de trabalho justas e equitativas, proibição do trabalho infantil e proteção dos jovens no trabalho, segurança social e assistência social, proteção da saúde, acesso a serviços de interesse económico geral, proteção do ambiente, defesa dos consumidores, direito a uma boa administração e direito de acesso a documentos. Vejam só o somatório de direitos que estão hoje consagrados na Carta de Direitos Fundamentais. Este enunciado não é um enunciado qualquer. É um enunciado que traz para a área constitucional direitos que não tinham tal hierarquia e goza, por isso, de elevada autoridade normativa. Nos termos do artigo 52, número 1 da Carta, qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades, por ela reconhecidos, deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. É certo que pode dizer-se que a observância do princípio da subsidiariedade que é imposta pela Carta e que tem por destinatários apenas as instituições e órgãos da União quando apliquem o direito da União. Não cria, por outro lado, novas atribuições ou competências para a comunidade ou para a União, nem modifica as atribuições e competências definidas nos tratados. Todavia, basta conhecer a capacidade invasiva do direito da União para saber que são cada vez mais os domínios que lhe escapam. Vem, finalmente, a questão da adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Segundo o artigo 52, número 3 da Carta, na medida em que esta Convenção contenha direitos correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa Convenção, a não ser que a Carta ou o direito da União assegurem uma proteção mais extensa ou mais ampla. Isto é, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem transforma-se no standard mínimo e a Carta, sempre que confere uma proteção mais elevada, aplica-se e pode ser reclamada. E chegamos assim aos dias de hoje. Milhões de desempregados, penúria no sistema de educação e de saúde, racionamento na justiça, falência de empresas, ameaças de ruptura na segurança social, mas, enfim, há razões para sorrir, uma abundância sem precedentes de direitos fundamentais. Há quem diga que, pelo menos quanto aos princípios, as tensões são menores, por serem portadores de valor apenas programático, mas não é bem assim. A ideia da natureza programática dos direitos perdeu força, a força que já teve, em especial, num ordenamento como o da União, em que o direito derivado, frequentemente descontínuo e lacunar, é interpretado à luz de princípios gerais. Então, é legítimo perguntar: foram os Estados-membros, ditos esbanjadores da Europa do Sul, que convieram nesta prodigalidade? Não foram. Foi a Europa e as suas instituições. Temos, pois, de um lado, direitos fundamentais em abundância, e do outro, os mercados a dizerem que não há dinheiro para pagar esses direitos. Sobra
nisto tudo, o direito à indignação. Mas a indignação não é mais que uma ação em carência. E quanto aos direitos? As perguntas que eu faço, que a senhora professora Teresa Beleza vai responder, é esta. Vão continuar as jurisdições, em particular da União Europeia, a aceitar o desafio do legislador de integrarem, com sentido de progresso, um direito pouco entretecido por insuficiência de consenso ou confiança na via pretoriana? Ou serão essas jurisdições sensíveis ao ar do tempo, fazendo reverter o sentido da jurisprudência, nomeadamente por meio de cláusulas de emergência ou da suspensão do princípio de não retrocesso social? As soluções são especialmente delicadas da União Europeia. Não é imaginável uma interpretação do direito da União a diferentes velocidades, consoante se estiver em países como a Alemanha, a Suécia ou a Finlândia, em que não há crise, ou a Grécia, a Irlanda e Portugal, em que esta crise existe. Qual é, portanto, a saída? Se me pedem uma opinião, não hesitarei em dizer que é urgente que os Estados-membros se concertem para defenderem o acervo jurídico da União. Já não está em causa a assimetria entre a Europa económica e a Europa política, está em causa o primado do direito europeu. Esta ideia é portadora de uma eficácia resultante da natureza das coisas. Os Estados economicamente débeis possuem, no domínio dos direitos, os mesmos argumentos que os fortes. Contudo, isso exigiria que fosse retomada a ideia de uma Europa como comunidade de direito, pontuada por valores e princípios, nomeadamente o da solidariedade. Dado que as assimetrias de influência política entre Estados-membros são irritantes, o modelo social europeu será necessariamente posto em causa se se privilegiar o discurso estatístico. Uma Europa com uma população envelhecida, dominada pela multiculturalidade, mas também desafiada por conflitos de pertença e de inclusão, provavelmente ainda à procura de resposta para os problemas suscitados pela globalização, necessita de um novo olhar. Compete aos juristas encontrar no quadro constitucional europeu respostas para a defesa do modelo social. Este modelo não se esgota nas questões de cidadania e de direitos fundamentais. Inclui uma multiplicidade de domínios: regulamentação do trabalho, proteção da saúde, propriedade intelectual, ambiente, consumo, fiscalidade, que direi eu, há outros ainda, em que a harmonização determinou patamares de desenvolvimento e estilos de vida. Isto é, nos vários Estados-membros, há hoje um acervo jurídico que determinou patamares de desenvolvimento e de bem-estar e de acesso a direitos. Cabe, por outro lado, perguntar se as políticas de investimento público que foram adotadas nos anos que antecederam a crise, por vezes com exagero ou desvio, é certo, não foram sugeridas, induzidas ou facilitadas por Bruxelas. E perguntar também se no olho do vulcão não esteve, desde o início, a crise do sistema financeiro internacional e um ataque ao euro. A questão do modelo social é, por consequência, antes de mais, uma questão europeia. E é esta ideia que eu gostaria de que fosse retida. Não é uma questão apenas nacional, é uma questão, sobretudo, europeia. E devia ser tida como um problema comum. No que concretamente se refere aos juristas, trata-se, em certa medida, de não deixar os políticos sozinhos na estrada a remoerem sentimentos de inimizade com o direito. Que é isso que está a passar. A falta de resposta orçamental ou financeira coloca os direitos em causa, e isto tudo por culpa de juristas que foram além daquilo que lhes cabia fazer. Por outro lado, e em antinomia com isto, existe o risco dos juristas se renderem a slogans compreensíveis na atividade política, mas de rejeitar ou de escrutinar no domínio do direito, como o da inevitabilidade ou do é mau, mas não há outra coisa a fazer. Isto é a única maneira de sobrevivermos. E aqui eu faço uma pausa para dar um exemplo que resulta da minha experiência como juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia. O Tribunal de Justiça pode limitar os efeitos de um acórdão. E falo com alguma frequência. Nunca o faz por motivos económicos. Falo sempre por motivos ligados à proteção da confiança legítima. Os Estados sabem-no.
Mas não houve até agora nenhum caso em que eu interviesse em que os Estados não dissessem que havia motivos económicos ponderosos e que se a solução X fosse consagrada, o Estado não tinha orçamento que aguentasse naquele ano ou no ano seguinte. O Tribunal nunca deu importância a estes motivos económicos e eu que faço sempre follow-up das decisões, nunca vi nenhum Estado que falisse ou que claudicasse ou cujo orçamento entrasse no vazio por causa do cumprimento das decisões do Tribunal de Justiça. O primado direito opõe-se a todos os sentimentos, mesmo aqueles que resultam de uma angústia pela carência ou pela dificuldade orçamental. O papel que os juristas devem protagonizar e que os políticos deveriam adotar utilizando ferramentas jurídicas é de interrogar os decisores europeus sobre se, depois dos tratados e dos instrumentos que citei, em particular a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, é legítimo e possível regressar ao tempo das liberdades económicas. O acervo jurídico da União é hoje qualitativamente outro. Às liberdades económicas agregou-se um vasto elenco de políticas que conduziram a uma ordem jurídica densa e coerente, e que fizeram evoluir os Estados-membros para uma situação social, económica e cultural totalmente diferente. Enquanto isto, e aqui radica uma das dificuldades, as relações jurídicas deslocalizaram-se e tornaram-se fluidas e dispersas. Por ação das novas tecnologias e ausência de regulamentação, o dinheiro começou a viajar à velocidade da luz e contribui para a expansão do virtual, o que está a facilitar a aceitação de mitos, como o mito dos mercados. É a Europa, no seu conjunto, que está a ser vítima desta situação. Muitas vezes, os mercados não são mais que um universo de especuladores que se aproveitaram da não regulamentação ou da impossibilidade da regulamentação para manipularem os sistemas financeiros e domesticarem modelos de que os economistas dispunham e que pareciam ter resultado no passado. É na resposta a estas interpelações que entra a necessidade de intuição política, porque é necessário fazer escolhas e estabelecer prioridades e definir programas. Os decisores políticos e os juristas europeus têm de ser confrontados com o desafio que se lhes coloca, que é, em rigor, o de evitarem um recuo civilizacional, que ocorrerá, seguramente, se não tirarem as devidas consequências da União como comunidade de direito. Como escreveu recentemente um académico, o lema de uma Europa unida na diversidade está a ser substituído pelo lema de uma Europa dividida na adversidade. Estes desafios encontram-se intimamente ligados ao problema da Constituição, de que farei apenas uma ligeira nota. Diferentemente do constitucionalismo dos finais do século XVIII, princípios do século XIX, no qual a identidade de valores e interesses dos grupos levava a considerar a Constituição como lei política, não orientada para canalizar e resolver os conflitos sociais, a Constituição normativa da segunda metade do século XX, que ainda hoje prevalece, cumpre uma segunda função, que vai além do controle político, visa a resolução do conflito social mediante o estabelecimento de condições que tornem possível o consenso democrático e a resolução dos litígios constitucionais pelo direito. É urgente pôr estas questões na agenda nacional e europeia. De outro modo, a rua, que os políticos se habituaram a considerar seraficamente como um exercício saudável de liberdade de manifestação, vai encher-se cada vez mais de multidões que não são, como se quer fazer crer, meros indignados. São titulares de direitos inscritos nos mesmos textos que legitimam os decisores políticos quando se sentam à mesa de Bruxelas. Disse. Enfim, é óbvio que era precisa a prova da veracidade das minhas afirmações neste curso, em que, obviamente, esta magnífica edição que acabamos de dar deixaria toda a fantasia. E também não é necessária qualquer prova quanto às qualidades da professora Teresa Proença. Eu queria só dizer-lhe mais uma coisa, é que desde que ela se foi embora da minha faculdade, a faculdade ficou muito mais cinzenta. Presumo que seja por isso que o Diário Económico anunciou que eu era professora na Faculdade de Direito de Lisboa. Um pequeno lobby que eu faço para trazer o regresso ao bom caminho. Senhor Conselheiro Cunha Rodrigues, Senhor Professor Eduardo Paz Ferreira, excelências múltiplas que me esperastes, não em vão,
as minhas desculpas por ter vindo tarde, mas tive um dia particularmente difícil. Eu tenho o maior gosto em estar aqui, também pela Almedina, com quem a minha faculdade, que é neste momento a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, também já foi a dita clássica durante muitos anos, também já foi a Faculdade de Direito de Coimbra. Eu sou uma rapariga pluralista, não é verdade? Estamos aqui hoje a falar de abundância de direitos. Eu julgo que compreendo o pensamento do Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues quando põe em contraste a ideia de uma, porventura, um pseudo-excesso, porque penso que esta é a ideia dele, de direitos contraposto àquilo que pode ser percepcionado como uma ilegitimidade, uma mera indignação, isto é, a contraposição entre a verdadeira titularidade de direitos, segundo o direito comunitário, segundo o direito interno, segundo o direito internacional, não interessa agora muito para efeitos deste raciocínio, mas eu confesso que, apesar de compreender essa referência e apreciar, obviamente, a importância da jurisprudência europeia neste sentido, a europeia de Luxemburgo, não para já a europeia de Estrasburgo, hoje em dia parece-me mais natural falar em escassez de direitos e, designadamente, em escassez de igualdade, que é uma outra forma, julgo eu, de falar em escassez de direitos. Quando eu estava hoje de manhã a tentar conciliar as várias coisas que teria de fazer hoje e inclusivamente a responder à senhora administradora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que dizia muito zangada que me tinham citado como sendo professora da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi um dos problemas que eu tive de resolver. Caíram-me os olhos nas headlines do New York Times e, naturalmente, nas citações do discurso de inauguração do Presidente Obama. E eu cito apenas a frase que aparece em primeiro lugar. Vou ler em inglês primeiro e depois traduzir. Parece mais lógico. My fellow Americans, we are made for this moment, and we will seize it, so long as we seize it together. For we, the people, understand that our country cannot succeed when a shrinking few do very well and the growing many barely make it. Ou seja, meus concidadãos, nós vamos tomar conta deste momento que é o nosso momento. Nós, o povo, compreendemos que a América não pode basear-se numa divisão desigual entre aqueles muito poucos que têm grande riqueza nas mãos, uma tradução muito livre, e aqueles que quase não têm nada. Isto pode, julgo eu, ser transportado para a Europa e mais especificamente para Portugal. Não sei exatamente, peço desculpa, mas não sei exatamente que respostas ou até que perguntas, desculpem agora o anglicismo, era suposto eu responder. Mas eu gostaria de lembrar que a história universal dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais, estas duas expressões correspondem a universos conceituais e linguísticos algo separados, mas em termos substanciais não são assim tão diferentes do ponto de vista semântico, é realmente uma longa história de seletividade, inclusão e exclusão. Enfim, se começarmos num ponto muito convencional, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues continua a dizer a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e os Direitos do Homem, e às vezes nem sequer escreve com letra grande, porque eu vi algum texto escrito com um H muito pequenino. Não obstante as recomendações das Nações Unidas, não é verdade? Que nas línguas como a nossa se deveria dizer humanos. Claro que nós temos aqui também a luta entre a francofilia e a anglofilia, mas isso é outra história, e eu não quero falar de histórias em demasia. Mas se nós começarmos em 1789 com a Declaração des Droits de l'Homme et du Citoyen, e depois nos lembrarmos que em 1791 houve uma senhora chamada Olympe de Gouges, que acabou mal, não é verdade, guilhotinada por Robespierre, que fez a declaração alternativa, Declaração des Droits de la Femme et de la Citoyenne, e que na América se passa uma história parecida, embora com sentido histórico bastante diferente,
ou seja, que a Declaration of Independence se segue bastantes anos depois e com um sentido bastante diferente do que se passou em França. A Declaration of Sentiments, 1848, Convenção de Seneca Falls, porque umas senhoras que resolveram, sendo abolicionistas, ir a Londres a uma convenção internacional sobre a abolição da escravatura, não puderam falar em público, não é verdade? Porque eram senhoras e, portanto, tiveram que ficar numa varandinha, até julgo com uma cortina na frente, assim uma coisa como a burca, mais ou menos. E então, quando regressaram à América, resolveram fazer uma convenção sobre os direitos das mulheres e fizeram uma Declaration of Sentiments. A grande diferença é que, enquanto a declaração da Olympe de Gouges reivindica a cidadania das mulheres de uma forma muito próxima, paralela à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dizendo até aquela frase infeliz, não é verdade? Se as mulheres podem subir ao cadafalso, também devem poder subir à tribuna. E ela aconteceu-lhe a história inversa, porque subiu à tribuna e depois foi ao cadafalso, porque disse umas coisas que aquele senhor Robespierre, que era um bocado antipático, não gostou de ouvir. Depois dele até mandar fechar os clubes políticos das mulheres, etc. Mas é uma declaração extremamente política, no sentido mais tradicional do termo. Um seu contemporâneo escreve uma frase notável, dizendo que a Olympe de Gouges impudentemente meteu-se nos assuntos da República e por isso a sua cabeça tombou sob o ferro vingador da lei, como quem diz que era muito bem feita. Apesar disso, curiosamente, a Olympe de Gouges começa por dizer que o sexo feminino é superior ao masculino. Sobre isso não há dúvida, claro. Mas ela explica que não só é superior em beleza, como é superior na capacidade de sofrer, veja-se na maternidade. E embora eu passe a vida a dizer, não é verdade, que a humanidade não se distingue entre homens e mulheres, nestes contextos, eu gosto sempre de brincar um bocadinho com estas coisas muito sérias. A Declaration of Sentiments tem um sentido, embora textualmente seja um fenómeno semelhante à Declaração Francesa, à Declaração Alternativa Francesa, porque também ecoa, digamos, frase a frase, o texto da Declaração da Independência americana, indo buscar a ideia de que os governos que são injustos não têm de ser obedecidos. Esse raciocínio é transportado para o domínio dos homens sobre as mulheres, simplificando, mas tem realmente um ethos bastante diferente. Mas, encurtando uma longa história, acho que isto também é inglês, encurtando uma longa história, a verdade é que a evolução desde, para não ir mais atrás, claro, não é? Porque se fôssemos Aristóteles e assim nunca mais daqui saíamos, mas enfim, encurtando desde Aristóteles de um lado e do direito romano do outro, que são as grandes matrizes da nossa civilização em termos de relações sociais e jurídicas de género, isto é, entre homens e mulheres neste sentido, e começando só no século XVIII, de facto, o que se segue são exclusões ou inclusões ou alargamentos, em princípio alargamentos dos titulares dos direitos, não é? Ora, porque é que me interessa isto? Porque o tom universal das declarações, quer francesa, quer americana, era evidentemente ilusório. As exclusões não eram explícitas em geral, mas foram sendo explicitadas em alguns casos. Há uma exclusão explícita na Declaração Americana da Independência, que é a exclusão dos Red Indian Savages, que são acusados de... Aliás, quando os independentistas acusam o rei britânico de andar a fazer coisas terríveis, dizem que, inclusive, ele está feito com os índios selvagens. E, portanto, há uma primeira exclusão explícita na Declaração da Independência da humanidade e da titularidade dos direitos, que são os peles vermelhas, simplificando. No caso da Declaração Francesa, essa exclusão aparece pouco depois da Declaração de 1789, quando são mandados fechar os clubes políticos das mulheres e, portanto, enfim, essa exclusão vai se tornando óbvia. Na história portuguesa, talvez o episódio mais curioso da exclusão, e eu não me perdi ainda, já volto à União Europeia, o caso mais interessante da história portuguesa, julgo eu, um caso talvez hoje mais conhecido que era há alguns anos, do que se passou nas eleições para a Constituinte, depois da Revolução Republicana, quando uma cidadã, coisa que ainda não existe em Portugal, não é verdade, que eu continuo a ter um cartão de cidadão, um cartão de eleitor, vou à loja do cidadão
e essas coisas todas, quando uma cidadã, ou melhor, uma senhora que se julgava cidadã, chamada Carolina Beatriz Ângelo, que era médica, e se considerava chefe de família, porque era viúva e tinha uma filha. Por coincidência curiosa, essa filha foi minha professora de filosofia no Liceu Maria Amália, o que explica várias coisas, não é verdade? Embora eu só tenha descoberto isso muitos anos mais tarde. Mas Carolina Beatriz Ângelo quis licenciar-se para votar para a Constituinte. O seu licenciamento foi recusado, ela recorre para o Tribunal. O juiz, parente, aliás, pai da Ana Osório de Castro, dá-lhe razão, e ela vota nas eleições em 1911. É a única mulher, aliás, que o faz. Em 1913, o legislador muda a lei, e onde se dizia que tinham direito de voto os cidadãos chefes de família, ou os chefes de família, passou-se a dizer os chefes de família do sexo masculino. Portanto, há aí uma exclusão explícita, que era entendida como uma exclusão implícita. Ora, acontece que, normalmente, nós olhamos para esta história, e se calhar para a história em geral, com uma ideia, evidentemente problemática, mas em todo caso, sendo gente otimista, de uma certa linearidade de progresso, e, portanto, tendemos a pensar que a evolução das declarações de direitos, e podemos agora saltar para a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou para a Carta Europeia, em qualquer destes documentos podemos pensar em termos da abrangência dos seus textos, mas a verdade é que na história da evolução dos direitos há frequentemente retrocessos, não só em situações extremas em que isso é, digamos, particularmente óbvio, mas mesmo em situações em que a lógica da exclusão ou do retrocesso é muitíssimo mais difícil de entender. Ou por razões de crise económica e da, digamos, acusação mais ou menos implícita que as nossas desgraças todas, nós, os países do alho, nós, os pigs, não é? Aquele acrónimo engraçado que nos arranjaram, somos evidentemente preguiçosos, aquelas coisas que, aliás, os portugueses costumavam dizer dos africanos, ou dos alentejanos, há sempre assim uma lógica um bocado parecida, mas esta ideia de que há sempre, de que a linha é sempre no sentido do progresso, esbarra também em fenómenos como, por exemplo, o desenvolvimento da ideia por um célebre autor alemão na área do direito penal, Gunther Jacobs de sua graça, que a certa altura desenvolve a ideia de que deve existir um direito penal para os cidadãos e deve existir um direito penal para o inimigo. Ora, esta ideia, em que o Dr. Gaspar pensa todos os dias, não é verdade? Porque medita como eu sobre a dogmática penal, é uma ideia, enfim, em larga medida filha da perturbação na civilização ocidental associada ao atentado às Torres de Nova Iorque, etc., mas é uma ideia que eu acho que pode ser detectada em muitos aspectos dentro da Europa, dentro de Portugal, dentro das relações europeias, e isto mesmo sem ponderar até que ponto a evolução do direito comunitário está inevitavelmente ligada a, por um lado, agora vou dizer duas heresias, há algum ciúme da União Europeia do Conselho da Europa. A União Europeia nasce como um mercado comum, o Conselho da Europa nasce como uma organização da paz e dos direitos humanos e, portanto, embora este ciúme tenha acabado num casamento feliz, ou pelo menos espera-se que seja feliz, há aqui uma diferença na origem destas organizações que eu acho que se nota sempre. E, por outro lado, também se pode dizer que a evolução da União Europeia inevitavelmente está ligada à vontade da democratização da Europa de Leste, isso é inevitável. Mas voltando à ideia da diferença entre os cidadãos e o inimigo, ou os inimigos, eu acho que há muitos sinais para além daquilo que resulta da própria situação de crise económica generalizada, e especificamente da Europa do Sul, e especificamente de Portugal, se nós formos ver não só aquilo que ocorre hoje em dia em Portugal, no sentido do desrespeito por direitos fundamentais, que a mim não me parecem particularmente abundantes, sobretudo em relação ao seu exercício e ao seu respeito, digamos assim, mas o reduzidíssimo número de concessão de asilo, por exemplo, pelo Estado português, também por outros Estados europeus, mas o caso português é particularmente evidente,
Ou depois, se formos ver exemplos concretos, e com isso eu terminaria para não vos maçar demasiado, em Portugal eu julgo que a situação é, em geral, tem em geral um traço paradoxal que vou tentar enunciar. É que, por um lado, e eu estava também pensando sobre isto quando estava a ouvir as notícias, ouvi as notícias, uma parte do debate, que acho que é ao fim da manhã na TSF, que hoje em dia estava associada à questão da liberalização de fornecimento de energia e os direitos dos consumidores, e depois aparecia um senhor da ERSE, e depois aparecia um senhor da DECO, e depois aparecia, não sei se alguém da EDP, ou simplesmente diziam mal da EDP, eu só ouvi um bocado enquanto estava a conduzir, mas tinha também estado de manhã, por um acaso, porque não é coisa que faça regularmente, a olhar para o jornal, e verifiquei, já volto a essa questão, a essa ideia do paradoxo, verifiquei vi notícia de 2 ou 3 situações. Uma delas era uma história de uma senhora que teria sofrido por negligência médica numa clínica, alguns no centro do país, teria tido, ou terá tido, isto já foi reconhecido em primeira instância, se não estou em erro, um parto particularmente complicado. A criança que nasceu com danos graves, porque os fórceps terão sido utilizados de uma forma errada por uma médica inexperiente. Não foi considerada a hipótese de cesariana. Uma das grandes discussões, como saberão as pessoas que eventualmente se interessam ou se dedicam a questões de saúde pública, neste momento em discussão, é justamente a legitimidade ou ilegitimidade do uso da cesariana eletiva, designadamente, mas eu devo dizer que, não diretamente, mas indiretamente, observei, quando o meu filho nasceu na maternidade Alfredo da Costa, 1 ou 2 casos de mulheres que estavam na mesma enfermaria que eu, em que claramente tinha sido ultrapassado o limite razoável do sofrimento humano e não tinha sido feita uma cesariana, quando obviamente deveria ter sido feita, fechado parênteses. No caso desta senhora do centro do país, o processo arrasta-se nos tribunais há 12 anos, está neste momento em recurso. O que eu quero exemplificar com isto é simplesmente a circunstância de haver no direito, no sistema português e no sistema social e jurídico, se assim se pode dizer, muitos direitos que na realidade depois não têm eficácia prática. Uma outra notícia que eu vi foi a morte de um operário, peço desculpa, não me consigo lembrar exatamente em que circunstâncias, mas no Norte, e lembrei-me que os acidentes de trabalho mortais e evitáveis em Portugal são, obviamente, excessivos. Claro que basta um para ser excessivo, mas sobretudo quando são evitáveis porque não são cumpridas regras de segurança. Ora, estes exemplos podem-vos parecer algo exóticos, mas aqui estamos simplesmente perante o direito à vida, não é? Tão simples como isso. No caso do operário, no caso da criança que acaba por morrer aos 10 anos depois de uma vida de enorme sofrimento, também estamos perante vários direitos fundamentais, entre eles o direito à vida. O que eu queria dizer, que me parece algo paradoxal em Portugal, isto também vinha após de uma outra notícia que eu vi no mesmo jornal, é que, por um lado, em Portugal, embora isto neste momento esteja talvez a ser algo contraditado por alguns acontecimentos, nós temos, por um lado, uma enorme, ou tendemos a ter, como povo, não é? Todas as generalizações são absurdas, mas penso que compreenderão o que eu quero dizer. Tendemos a ter, por tradição, por deseducação, por variadas coisas, para as quais um senhor chamado António Oliveira Salazar, na verdade, bastante contribuiu, e todas as pessoas que o apoiaram, porque nenhum ditador se aguenta sozinho, está bom de ver, embora no 1º de maio de 1974 parecia que Salazar e Marcelo Caetano governavam sozinhos, porque ninguém parecia apoiá-los, há ali um mistério que eu não conseguia entender. Mas tendemos a ter uma enorme dependência do Estado, não é? Há vento, há ciclones, há uma catástrofe e toda a gente espera que o Estado pague e resolva, como o Estado somos todos nós, há um pequeno problema. Portanto, nós temos, por um lado, essa dependência do Estado, dos subsídios, de Deus, de Dom Sebastião, dos nossos pais, de qualquer entidade que nos resolva os problemas, não é? E, ao mesmo tempo, temos, junto a essa dependência, uma enorme capacidade de resignação, agora contrariada por alguma indignação, mas a indignação ainda é muito seletiva, ainda é muito parcial, julgo eu, na sociedade portuguesa, e ao mesmo tempo parecemos ter muito pouca capacidade de reivindicação e de exercício de direitos. E eu falo por experiência direta e indireta, não é vulgar ver-se em Portugal as pessoas protestarem por coisas
que provavelmente em muitas outras sociedades europeias levariam a um protesto. Eu dou-vos apenas um exemplo, corriqueiro todos os dias. Em Portugal, as pessoas, em geral, acham normalíssimo esperar horas e horas e horas por serem atendidas por um médico ou por uma médica, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na medicina privada, não é verdade? Não ocorre, em geral, a qualquer médico ou qualquer médica ou qualquer pessoal de saúde, profissional de saúde pedir desculpa por fazerem as pessoas esperar várias horas. Não sei se esta é a vossa experiência, é a minha experiência. Por um acaso da vida, eu vivi vários anos em Inglaterra e usei, naturalmente, durante vários anos, o Serviço Nacional de Saúde britânico, antes da senhora Thatcher dar cabo dele. Portanto, agora não sei o que é que se passa, mas antes da senhora Thatcher dar cabo dele, eu nunca esperei mais de 5 minutos por ser atendida por um médico e nunca esperei mais de 2 dias por marcar uma consulta. Sempre comprei remédios, comprei genéricos e comprei a quantidade que eu precisava. Claro, Portugal é um país rico, portanto nada disto se aplica, não é verdade? Mas a resignação com que as pessoas esperam aquelas horas todas, sendo que se isto fosse contabilizado em termos de desperdício nacional, porventura chegaríamos a um número mais alto do que os números dos prejuízos dos atestados falsos. É muito importante saber dos atestados falsos, mas eu gostaria que se fizessem as contas das horas que se perdem em manhãs e tarde que as pessoas passam à espera de serem atendidas por um médico. E aqui não está apenas em causa o direito à saúde, que é obviamente, no meu entender, um direito fundamental, mas o próprio desrespeito pela dignidade das pessoas, que é, julgo eu, visível nestes pequenos aspectos de comportamento generalizado. Eu provavelmente não respondi a nada do que era suposto responder ou do que era suposto responder, mas pode ser que se me perguntares outra vez, eu tenho alguma inspiração súbita. Peço-vos desculpa deste discurso ter sido um pouco embrulhado, eu de facto estou extraordinariamente cansada hoje e, portanto, aquelas coisas que o Eduardo resolveu escrever de mim num convite que me deu vontade de ralhar com ele e de fugir, porque eu estou tão fascinante como uma abóbora ou coisa parecida, mas, enfim, digamos que este é um tema que eu farei aqui com o Eduardo, meu querido amigo, um tratado de Tordesilhas, e a Faculdade de Direito de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa dividiremos aqui o Sr. Dr. Cunha Rodrigues, com sua autorização e consentimento informado, não é verdade? Para tratarmos destas coisas assim de uma forma mais ordenada, em sessões e depois variadas publicações, não é verdade? Aqui a Almedina se candidata para já. Aliás, nós já temos uma na Forja, mas agora não pode ser à concorrência o que é. E depois outras sessões em que Vossas Excelências naturalmente estão todos convidados. Muito obrigada.